Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Pode Imobiliar. Esse podcast ele foi criado para você que quer saber algo sobre imóveis. Então aqui a gente fala sobre venda, sobre compra, sobre locação, sobre investimento, sobre as dúvidas que a gente tem sobre regularização de imóveis, cartórios, o mundo judiciário. Então, tudo que você procura em relação a imóveis você vai encontrar aqui. E cada episódio a gente traz um convidado para poder trazer para você a melhor informação. Então, já nos sigam nas redes sociais, já nos sigam lá no YouTube, aproveita, coloca lá o sininho para que você seja notificado toda vez que tiver um episódio novo, para você não perder nada, porque tem muita coisa boa já acontecendo. Assista os episódios anteriores e também vem muita coisa boa. Então, hoje quero trazer para vocês o nosso convidado. Danilo está conosco. Danilo, além de ser um grande amigo, é um grande profissional, um grande parceiro de negócio. A gente tem trabalhado em muitas coisas juntos. Sim. E agradeço demais. Primeiro agradeço por você ter aceito o convite e depois agradeço pela parceria, pela jornada que a gente tem caminhado aí juntos, Danilo. Então, seja muito bem-vindo ao Pode Imobiliar. E quero começar, então, você se apresentando. Então, conta um pouquinho para o pessoal quem é o Danilo. Quem é o Danilo profissional? Quem é o Danilo corretor? Quem é o Danilo da correteria? Já aproveita e conta aí para o pessoal desse nome que eu adoro. E, então, quem é o Danilo? Quem é o Danilo? Quem é o Danilo na vida pessoal? Quem é o Danilo profissional? Tudo bem, seja bem-vindo. Muito obrigado. Estou me sentindo muito bem recebido aqui. Fico feliz da gente ter conseguido conciliar essas agendas, né? Porque é uma visita que eu já devia há um tempo a vocês. E estou lisonjeado com o projeto do podcast. Fico muito feliz de estar aqui conversando, não só com você, mas também com a sua maravilhosa audiência. Tá bom? Também aproveito para agradecer as nossas parcerias comerciais e a recíproca é verdadeira, né? Quando a gente encontra bons profissionais que vão além da propriedade técnica, né? Também entrando até no âmbito pessoal. Eu sempre recomendo para os meus mentorandos, né, os corretores aos quais eu acompanho aqui, né, dentre uma das minhas funções, se aproximar, de fato, dessas pessoas e tentar caminhar junto, porque isso faz com que você cresça profissionalmente, né? Dando um resumo, quem é o Danilo? Danilo é o pai de 2 filhos, um indivíduo já casado, paulistano, feliz e que gosta do que faz, que é atuar no mercado imobiliário. Eu tenho 16 anos de mercado imobiliário e eu tive a felicidade de conseguir transitar em várias vertentes, posso dizer assim, né? Então, desde corretor, gerente, diretor, consultor, em vários outros em áreas de atuação. E hoje, atualmente, eu atuo na intermediação através da minha imobiliária, atuo na minha consultoria através de assessoramentos em decisões relacionadas a imóvel, em âmbitos desde herança, holding, leilão de imóveis, consultoria e investimento de Airbnb, por exemplo, que a gente faz bastante, né? E várias outras atuações que eu chamo de conciliação imobiliária, né? Que é pura e simplesmente ajudar pessoas, famílias e empresas a decidirem questões relacionadas a imóvel, de fato, né? Nesse momento eu estou menos atuante, mas tenho uma larga experiência também em mentoria de profissionais do mercado imobiliário. E agora, mais recentemente, no último ano, a gente está iniciando um trabalho de inteligência artificial no mercado imobiliário, né? Que é uma empresa exclusiva de inteligências artificiais voltadas para o mercado imobiliário. Então, acho que de uma maneira resumida, mas abrangente, isso resume o Danilo atualmente. Só tudo isso. Só tudo isso. Danilo, eu gosto muito, aliás, quero contar para vocês que o Danilo é meu mentor dentro do direito imobiliário, honra quem tem honra. Então, a gente concilia no escritório, né, na Cafarena, no Grupo Cafarena, a parte jurídica, a parte extrajurídica, que é aquilo que as pessoas vão trazer como leis, cartórios, atuação em cartórios, atuação no judiciário, que é aquela parte que todo mundo quer evitar, mas que a gente tem reforçado muito aqui no podcast, a necessidade das pessoas olharem para isso. Sim, então, concordo. Esse é um dos temas que a gente tem trazido aqui. E a gente tem a parte imobiliária, que é a parte de negociação de imóveis propriamente dita. E o Danilo é o meu mentor, então muito feliz por ele estar aqui com a gente hoje. E aí eu coloquei lá já nas nossas redes sociais as caixinhas de pergunta. E assim, você tem quantas horas para ficar aqui? Porque são tantas perguntas que não sei que horas que a gente vai embora, enfim, né?
Mas muito bem. E procurei separar ali as melhores. Mas eu vou trazer Show, uma legal. minha para você, que eu acredito que, assim, eu acredito que esse é um grande diferencial que você traz como profissional, que é essa Show. questão da mentoria. Mas não só a Sim, mentoria, a forma ética como você trata a questão imobiliária. Porque o mundo imobiliário, assim como a maior parte das profissões, a maior parte do mercado, enfim, ele acaba sendo um mercado que muitas vezes é corrompido e sim, a gente, infelizmente, trabalha muitas vezes com maus profissionais sim, e muitos clientes nossos vêm trazer demandas de coisas que aconteceram, né? E sim, que decorrentes de maus profissionais atuando. E eu sim, sei que você, além de trazer um trabalho muito ético, você também tem isso de mentorar. Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas sobre isso, né? De onde sim, começou isso, o que exatamente você faz. Eu sei que você está numa caixinha um pouquinho mais, né, mais parada ali, mas sim. o que é isso? Que eu acredito que é um diferencial. Bom, o mercado imobiliário, ele, do ponto de vista de profissionais, ele tem um turnover significativo, né? Então, hoje, dos profissionais que estão iniciando hoje, se a gente falar de um prazo de 4 anos, aproximadamente 70% ou mais deles não estarão mais no mercado, né? Nossa. Entendeu? Então, isso significa que a gente não consegue ter um nível de propriedade técnica elevado para os profissionais. Isso causa problema para o próprio profissional, que não sabe trabalhar, e causa problema também para quem ele está atendendo. E em alguns determinados momentos, principalmente quando eu comecei a alçar a posição de gerência, se fez necessário que eu desenvolvesse pessoas, entendeu? Tá. Porque os ambientes, normalmente imobiliários, comerciais, eles não têm infraestrutura e cultura de desenvolvimento. Então, se eu quisesse ter um bom profissional trabalhando comigo, teria eu mesmo a desenvolvê-lo. No início da minha carreira profissional, com 18 anos, eu era um dos piores profissionais que eu conheci, né? Só que em um determinado momento eu entendi que a minha solução Viu, era pessoal? A chance para todos, então. Tudo bem. a minha solução era eu estudar, entendeu? Então eu entendi que se eu pegar um livro e aplicar aquilo me colocava em outro patamar profissional. Então dali por si só eu desenvolvi o hábito sozinho de me desenvolver. E quando eu vi a necessidade de desenvolver outras pessoas, eu também passei a estudar a respeito de metodologias de desenvolvimento, ok? E o mercado imobiliário, ele tem um grande problema na área do desenvolvimento. Por quê? Porque do ponto de vista de negócio, você ganha mais dinheiro intermediando e realizando do que desenvolvendo outras pessoas. Então, muitas das vezes, você não tem uma boa mão de obra para desenvolver corretores. Entendeu? Então, foi um aspecto que, como eu gosto de me desenvolver, eu vi também uma oportunidade de eu me desenvolver para desenvolver outras pessoas. Entendeu? Que legal. E aí, na minha carreira, eu decidi pegar um determinado espaço de tempo, que não é a maioria do meu tempo, dedicado a isso. E eu fui desenvolvendo projetos, mentorando-os, etc. E com uns anos eu vim colecionando aí centenas de profissionais que já passaram aí pela minha mentoria. E graças a Deus eu tenho muitos cases de sucesso. Profissionais que hoje já mentoram outras pessoas e treinam outras pessoas. Viraram gerente, diretor. Eu tenho um mentorando que virou incorporador. Olha só. E assim, a gente coleciona muito mais histórias de sucesso do que de fracasso nesse segmento. Assim, eu quis enfatizar isso porque nós não tínhamos trazido ainda aqui no podcast esse viés Sim, da necessidade, que parece óbvia, mas infelizmente às vezes não tão óbvia assim, da sim, necessidade do profissional se desenvolver em qualquer área, né, Danilo? sim, Mas sim, nessa área também. Porque o que as pessoas trazem muitas vezes de demanda, nós fazemos atendimento muitas vezes de imobiliárias, de sim, corretores autônomos. E quando o profissional tem essa consciência de que ele precisa ou estudar muito, entender o que ele está fazendo, ou ter alguém para assessorá-lo, sim, principalmente na questão jurídica, porque não é só mostrar imóvel, né? sim, Muito pelo sim, contrário. Então, é importante, mas nem todo mundo tem. Então, e você trouxe um ponto muito legal, porque assim, a gente faz mais dinheiro apresentando, fazendo intermediação, obviamente, do que treinando pessoas. E o concordo. próprio profissional também se vê dessa forma, muitas vezes. Ele fala, não, eu já vou começar a trabalhar Sim, para fazer dinheiro. Então, a sim, necessidade realmente... Então, você que está nos assistindo, que eventualmente queira ingressar nessa área e sim, queira ingressar aí pelo mundo imobiliário, que isso fique de lição realmente, sim, né? Que a gente precisa estudar, precisa entender,
precisa entender a lei. Isso Sim. é uma coisa que a gente traz muito. Concordo. Olha, o corretor tem uma responsabilidade grande. Vocês não imaginam as coisas que chegam para a gente no escritório depois, responsabilizando corretores por falta de informação e afins, né? Concordo. Então, precisa realmente estar alinhado com isso. Então, parabéns para você. E o que eu digo, somando ao que você está dizendo, especificamente para pessoas que estão começando agora, é o seguinte: a corretagem, ela é uma profissão. Assim como advogado é uma profissão, ser contador é uma profissão, etc. Só que ela tem uma barreira de entrada pequena, entendeu? Tá. Então, fazendo uma analogia com direito, é como se uma pessoa se inscrevesse no vestibular de direito e ela já pudesse exercer. Tá. Só que ela não sabe nada a respeito de lei, ela não sabe das responsabilidades dela. E também, além da questão técnica, tem a questão empreendedora profissional. É verdade. Né? Que é você administrar o seu negócio na área do direito, ou na área da arquitetura, ou na área da contabilidade e tudo mais, entendeu? Então, pelo fato de ter uma barreira mais baixa, muita gente entra. Só que ela tem uma barreira de permanência alta, entendeu? Que é, por exemplo, o capital de giro, entendeu? Que é a sua auto-administração, que é toda a sua responsabilidade civil e legal, e que muitas das vezes as pessoas só tomam essa consciência quando já tiveram um largo prejuízo dentro de uma função ao qual elas não estavam preparadas, né? Verdade. Então, esse é o que eu chamo de miragem da corretagem de imóvel. As pessoas entrarem acreditando que é fácil, tomarem prejuízo e várias questões, muitas das vezes até legais, né? Prejuízo verdade. nesse sentido. E depois sai desse contexto com um problema maior do que tinha quando entrou. Entendeu? Então, quando eu recebo, às vezes, faço entrevistas de mentoria, esse tipo de coisa, eu costumo contextualizar com relação a isso, né? Porque o pessoal acredita que é fácil e não pensa nesses outros pontos que vão vir mais adiante. Não, muito bom, muito bom. Obrigada por essa contribuição que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muita gente, de muitos profissionais que hoje ingressam aí pela carreira ou que já estão na carreira, né? Sim. Eu tenho uma lista de perguntas Fica à aqui para te vontade. fazer. Mas eu quero começar. A gente falou algumas questões aí para os profissionais, então agora eu Sim. quero direcionar a primeira pergunta aqui para os nossos ouvintes, mas que são clientes propriamente ditos, né? Sim. E aí tem algumas questões aqui que as pessoas trazendo exatamente o ano de 2025. Tá. E aí, talvez você que estuda muito o mercado possa até trazer para a gente, né? Se esse ano, como está esse ano? Até pela oscilação que a gente tem aí de mercado em relação às questões internacionais e tudo mais. Sim. Mas a gente sabe que o mundo imobiliário só vem crescendo até Sim. então, né? Então, uma das perguntas que as pessoas trouxeram, por exemplo, são relacionadas a financiamento. Então, Sim. como fica agora essas questões de financiamento agora em 2025, até considerando aí o que a gente está passando? Então, a pergunta foi exatamente essa, né? Como funciona o financiamento imobiliário em 2025 e quais os principais custos envolvidos? Então, Sim. vem bem aí ao encontro do cenário internacional que a gente está vivendo. Sim, sim. Vamos lá. Resumidamente, o funcionamento, o modus operandi, o processo do financiamento imobiliário, nos últimos anos, ele não mudou, entendeu? O que muda são vários fatores que influenciam ele, que aí vai mudando a quantidade de pessoas que conseguem financiamento e como essas pessoas conseguem o financiamento, basicamente, entendeu? Para uma pessoa absolutamente leiga, como que você vai... O que é um financiamento, em resumo? É um banco que ele te empresta um dinheiro e ele tem como garantia aquele bem que de fato você está adquirindo, ok? Para ele te emprestar esse dinheiro, ele tem os critérios dele a respeito da sua idoneidade de pagamento, tudo mais. Ele te analisa, vê se você é um bom pagador, daí ele decide se vai te emprestar ou não, ok? Com as mudanças econômicas, esses critérios eles vão mudando, de fato. Então, resumidamente, por exemplo, a Selic, a taxa básica de juros, ela não está atrelada à taxa de juros do financiamento imobiliário. Porém, ela se influencia. Então, quanto maior a taxa básica de juros de um país, isso não é só do Brasil, maior a taxa de juros do financiamento imobiliário, entendeu? Quanto maior a taxa de juros do financiamento imobiliário, você reduz a capacidade de financiamento das pessoas. Então, a pessoa que poderia financiar 500 mil numa determinada taxa, com uma taxa maior vai poder financiar 400, vai poder financiar 300. Então, assim, ela vai perdendo poder de compra quanto maior a taxa básica de juros, entendeu? Isso vai interferindo no mercado. Por quê? Porque estima-se que a cada 1% de redução na taxa de juros do financiamento imobiliário, você tem um aumento de 1 milhão de famílias
no mercado imobiliário. Ok? Uau. Então, e o mercado imobiliário, ele é balizado por oferta e demanda. Então, quanto mais oferta você tem, você vai ter uma movimentação de preço, você vai ter uma movimentação de várias formas, quanto mais gente tem, entendeu? Então, os critérios são os mesmos, só que o aumento da taxa tira muita gente do mercado e dificulta a venda, por exemplo, para quem está vendendo. E para quem está comprando, acaba comprando mais caro de alguma forma. Uma das perguntas, eu já me antecipo trazendo essa questão, foi quando eu vou vender? Porque me parece que a pessoa que me contou aqui a história exatamente tinha colocado ali um valor à venda, não foi orientada que existe um teto até para a questão de financiamento, questão de FGTS, enfim, e depois isso dificultou a venda. Sim. Eu acho que vale a pena a gente falar também um pouquinho sobre isso, Danilo. Sim, de fato, a maior pujança, o maior movimento imobiliário, ele está ligado dentro da faixa de valor de imóveis compreendida para a utilização do FGTS, que são imóveis residenciais abaixo de R$1,5 milhão. Lembrando que quando a gente fala de R$1,5 milhão, não é o valor da venda, mas é o valor de avaliação do imóvel, ok? Semana passada mesmo eu tive um caso de uma família que queria precificar, por exemplo, um imóvel a pouco acima de R$1,5 milhão. E, no meu ponto de vista, é ideal que o profissional, por exemplo, oriente essa família falando, ó, você está numa fronteira perigosa, né? Então, ou você fica para baixo de R$1,5 milhão para o seu possível comprador poder utilizar o FGTS, o que aumenta muito o poder de compra dele, né? Ou talvez você vai para algum outro patamar, alguma coisa desse tipo, né? Então, esse é um ponto importante para quem, por exemplo, está querendo vender um imóvel. E lembrando também que nesse momento a gente teve, principalmente no ano de 2025, uma balança na oferta e demanda por conta da taxa de juros. Então, houveram muitas pessoas que precificaram seu imóvel num valor mais alto, talvez apostando numa coisa de mercado, e hoje estão tendo que fazer reduções nesse sentido. Sendo que talvez se eles tivessem precificado no valor de mercado lá atrás, eles já não estariam mais com essa mobilização de valores no imóvel, entendeu? Excelente. E aí a gente reforça aquela questão que nós já trouxemos, a necessidade de você ter um profissional do seu lado, tanto quando você vai vender, quando você vai comprar, quando vai alugar, enfim, né? E principalmente quando vai investir, porque muitas vezes isso vai impactar. E falando em investir, a gente tem algumas perguntas aqui. A maior parte das perguntas relacionadas a Airbnb, né? Porque legal. muita gente investindo... tem pergunta de leilão também. Então, legal. calma lá que a gente chega lá. Airbnb e temporada. Sim. Eu acredito que vale até a pena a gente também trazer... Quem já atua nesse mercado sabe a diferença, mas eu acredito que vale a pena a gente trazer... Eu só teria muitos casos tristes para contar aqui, Danilo. Todos os dias chegam situações no escritório pra gente, de pessoas, por exemplo, querendo saber se ela tem direito a mover uma ação contra aquela pessoa que investe em Airbnb e alugou os apartamentos, enfim, né? No condomínio, e agora tem gente utilizando lá e os moradores não concordam. E aí a gente traz para as pessoas. A gente, inclusive, já fez um podcast falando sobre isso, então... Legal. A necessidade disso ser regularizado, ser regulamentado e tudo mais, né? Mas a gente explicar, talvez, para as pessoas a diferença de Airbnb e temporada, principalmente para quem quer investir. Né? E também, aí eu venho aqui com as perguntas, né? À vontade. E aí, por exemplo, como que a gente sabe quando o imóvel tem características, tem perfil para Airbnb? Né? Quais fatores que a pessoa precisa considerar para quem quer investir nessa... Primeiro, vai a minha dica. Verifique se na convenção de condomínio, se você pode fazer isso, né? Que senão pode ser aí um investimento, um mau investimento. Concordo. E depois a gente trazer também do próprio imóvel quais são as características. Legal. Vamos falar. Então, em resumo, como entender se um imóvel é vocacionado para o Airbnb? Seria de uma maneira simples, né? Primeiro, o Airbnb ele tem crescido culturalmente, né? Isso não só no Brasil, mas no mundo, entendeu? Então, hoje não existe um padrão de imóvel para Airbnb. Então, por exemplo, eu já estive hospedado no Airbnb, que era eu me hospedei lá porque na cidade não tinha hotel, entendeu? Não tinha nenhum hotel. E tinha um casarão que receberam de herança na cidade, que a neta da dona falou que existia isso e ela gostava de receber pessoas, e naquele casarão tinham 5 suítes.
entendeu? Então, ela alugou as 5 suítes no Airbnb. Então, assim, uma casa no meio do nada tinha um Airbnb, entendeu? Então, isso foge de padrões, até porque o Airbnb, por exemplo, criou... surgiram imóveis temáticos. Então, ele foi para várias outras propostas. Agora, para o investidor, para ele saber, hoje as informações são muito claras, né? Então, quando você fala de região, você fala de prédio, você mesmo procurando um Airbnb para alugar, por exemplo, no site, você consegue entender a demanda daquilo. Se você está procurando uma região que tem muita oferta, tem muita disponibilidade, poxa, a demanda para ali tende a ser menor, entendeu? Ao mesmo tempo que você, às vezes, procura em alguns lugares onde você não consegue alugar, ao menos que você tenha uma antecedência de meses. Verdade. Então, esse já é um termômetro muito básico que quem está de fora consegue analisar o potencial disso, entendeu? Sempre há espaço para inovação. Então, por exemplo, tem pessoas que montam barracas no meio da floresta e colocam no Airbnb e alugam, entendeu? Assim como tem iniciativas... A gosto pra tudo, né? A gosto pra tudo. E assim como tem iniciativas que não dão certo, entendeu? Então, a relação da demanda, você consegue pegar um pouco desse feeling, desse termômetro no próprio... se colocando no lugar de quem está procurando. E sempre tem espaço para inovação, que o próprio Airbnb é uma plataforma aberta a isso, sabe? Então, realmente, se você fizer uma boa barraca, colocar na floresta, tirar foto e cadastrar lá, eles aceitam aquilo e oferecem pro mercado, entendeu? Legal. Muito bom. E outras questões, talvez, que se precisa observar, que você tem percebido? Por exemplo, a questão de legalidade mesmo, alguma questão... algum problema que vocês tenham tido, por exemplo, com algum cliente que vocês administram, alguma questão curiosa dentro disso? Bom, vamos lá. Tem 2 pontos importantes dentre vários outros, tá? O primeiro é o seguinte, vocação do imóvel, né? Principalmente nas consultorias, eu sempre recomendo que você esteja buscando um imóvel de acordo com a vocação e com aquilo que você pretende. Então, por exemplo, imagine um casal jovem que vai morar em um prédio que só tem idoso. Eles vão ter problemas ali. Verdade. Porque os interesses não são diferentes. A mesma coisa um casal de idoso e morar num prédio que só tem jovem. Então, sábado à noite é um monte de barulho, de gente dando risada, etc., em ocasiões sociais, esse tipo de coisa, e eles querem dormir. Você vai ter problema, entendeu? Quando a gente fala de Airbnb, você também tem imóveis com mais e menos vocação. Então, por exemplo, imagine um condomínio absolutamente residencial, ok? Onde só existem famílias, as famílias se conhecem, etc, etc. E aí uma pessoa coloca um imóvel no Airbnb e ali passa a ter uma rotatividade de pessoas estranhas ao condomínio. Você vai ter problema, você vai ter atrito. Por mais que a convenção dê essa possibilidade, etc., você tende a ter atrito. Outro ponto também é que, por exemplo, quando a gente fala de Airbnb, a gente está falando do short stay, né, que a gente chama, que aí você tem Booking, você tem outras plataformas também. O seu próprio condomínio, ele precisa ter essa infraestrutura. Então, por exemplo, tem condomínio que não é digitalizado. Você só tem um porteiro ali. Então, seja, para você fazer um check-in, um check-out, alguma coisa, é complicado. Mas existem, por exemplo, condomínios que têm absolutamente totalmente automatizado. Você consegue fazer check-in, check-out, liberar pessoas à distância, esse tipo de coisa. Então, o primeiro ponto é vocação do imóvel. Okay? O segundo ponto é concorrência futura. Por quê? Porque o mercado imobiliário ele é absolutamente pujante nas principais capitais do país, principalmente. E algo que dá certo do ponto de vista imobiliário, rapidamente ele é copiado. Então, por exemplo, se uma incorporadora lançou um prédio num lugar X e ele vendeu, as outras incorporadoras vão lançar similares ali porque eles entenderam que tem uma demanda. Então, você vai fazer um investimento num imóvel para Airbnb, você tem que analisar não somente a concorrência naquele momento, mas também a concorrência futura. Por quê? Porque o mercado é oferta e demanda e logo em breve pode ser entregue 2, 3 prédios e prejudicar o teu investimento ali. Legal. Então, em resumo, vocação e análise de concorrência futura, acho que são 2 erros que ninguém analisa e que acaba matando muitos investidores de Airbnb. Eu vou aproveitar essa tua colocação e vou mudar um pouquinho o assunto, trazendo a questão de investimento agora, mas para compra e venda para uso, não para investimento. Uhum. Porque muita gente perguntando, e talvez isso seja, inclusive, um problema não, né? Uma situação que a gente tem muito nas zonas mais antigas, principalmente aqui em São Paulo, vou falar de São Paulo, né? Porque é onde a gente acaba atuando mais. Muitos prédios de uma estrutura muito boa,
mais prédios antigos, que estão super valorizados também, e as construções novas. Então, muita gente perguntando, o que eu faço? O que é melhor eu investir? Construções antigas, que eu tenho talvez ali até uma questão de estrutura, muitas vezes mais robusta, enfim, não sei se... Não vou me aventurar aqui na engenharia das questões, mas, por exemplo, uma questão de acústica, que a gente sabe que, via de regra, prédios antigos têm uma acústica melhor do que os prédios novos, por causa Sim, enfim, concordo. E tudo mais. Ou eu invisto nessa questão de... E aí, vamos dizer assim, a revolta de quem está vendendo, dizendo, olha, mas agora eu tenho um prédio aqui do lado que tem um estúdio e que vale o mesmo que o meu apartamento, super... Então, assim, como é que está o mercado, Danilo, hoje, em relação a essa questão, né? Sim. E aí, como esse vendedor, por exemplo, a quem ele recorre, como que ele vai saber o quanto de fato vende, quanto de fato vale, né, o imóvel dele, sendo uma situação ou a outra? Sim, sim. Essa é uma pergunta de milhões, hein? É uma pergunta de milhões. Esse é um paradoxo da sociedade, né? Porque a pessoa não entende. Ela fala, não, peraí, o metro quadrado do estúdio que tá aqui do meu lado é 15 mil. E então eu quero 15 mil no meu imóvel que tem 50 anos. É esse o ponto. Entendeu? Exato. Eu sou avaliador perito, né? Então eu faço laudos de avaliação de imóvel. Inclusive hoje eu estava envolto nisso. Um imóvel não é igual ao outro, mesmo quando a gente fala de condomínio, né? Então, dentro de uma rua, você pode ter uma grande variação de valores. E até dentro do mesmo prédio, você pode ter uma grande variação de valores. Por exemplo, o edifício Copan. Você tem desde imóveis abaixo de 200 mil a imóvel de milhões dentro do mesmo condomínio, entendeu? Então, tudo isso varia. Quando a gente fala de investimento imobiliário, qual que é o conceito que eu deixo para as pessoas, tá? O imóvel que vale mais é o imóvel que está mais atualizado, ok? Atualizado no que a gente fala a respeito de construção, tá? Atualizado no que também a gente fala a respeito de desejos da sociedade. Não importa o tamanho do seu imóvel. Se a sociedade está querendo, naquela micro-região, imóveis menores, os imóveis menores terão um valor mais alto. Simples assim, entendeu? Os imóveis, a arquitetura, os conceitos de construção, etc., eles vão variando de acordo com o tempo, entendeu? Então, por exemplo, se a gente falar da década de 80, num apartamento, não era pedido que houvesse churrasqueira na sacada. Por exemplo, infraestrutura para churrasqueira na sacada. Isso veio se modificando. Agora a gente teve a pandemia. Se tornou absolutamente mandatório, seja dentro do apartamento ou seja no condomínio, você ter infraestrutura de home office, entendeu? Por quê? Porque o estilo híbrido vai trabalhando nisso, entendeu? Então, por exemplo, no passado, quando a gente fala da década de 60, era muito comum as reuniões sociais serem na cozinha. Então você tinha cozinha gigantesca. Hoje você não tem reunião dentro da cozinha. Você não chama várias pessoas na sua casa e todo mundo senta na cozinha, entendeu? É verdade. Então, se você tem, independente da idade dele, se você tem um imóvel atualizado ou o que as pessoas estão pedindo naquele momento, ele tende a valer mais. Simples assim. Tanto que a minha recomendação para você valorizar o seu patrimônio é manter ele atualizado. E quando a gente diz atualização, a gente está falando de planta, a gente está falando de arquitetura, a gente está falando de acabamentos, entendeu? Então, por exemplo, o velho azulejo azul, né? Que a gente tinha na casa da minha avó, tinha, sabe? Coisa assim. Se você entra hoje num apartamento com azulejo azul, matou o imóvel. Ele já vale, o imóvel vale menos, entendeu? Porque tem aquele azulejo azul, dentre outras coisas. Uhum. Então, em resumo, quando a gente fala de investimento, procure investir em imóvel que seja mais próximo das demandas da sociedade, com os gostos da sociedade atualmente. Seja um imóvel que você vai pegar ele e atualizar ele, ou que ele já esteja atualizado. Resumidamente, é isso. E isso vai mudar também de região, né? Vai mudar de região, porque tem regiões que são, por exemplo, vamos citar nomes aqui. Se a gente falar da década de 80 e de 90, a região do Morumbi era a região mais nobre de São Paulo. Hoje já não é mais, entendeu? É verdade. Não é a pior da cidade, mas realmente comparado a outras, a Itaim, etc., já não é mais, entendeu? Então, a própria região ela vai se modificando. E assim como regiões que teoricamente não eram queridas, não eram assediadas, não eram de preferência, se tornaram. Por quê? Porque desenvolvimento urbano, chegada de metrô, uma série de outras coisas, entendeu? Então, isso vai mudando com o tempo. É verdade. Assim. Eu estive essa semana na Vila Madalena num evento e aí
dentro do local, tinha lá a história da Vila Madalena. Então, falando Sim. que um bairro que começou de estudantes, então por isso, inclusive, que é um bairro mais boêmio e tudo mais, mas que era um bairro rejeitado pela sociedade. Era exatamente isso que eles tinham colocado. Exatamente porque tinha essa característica de um bairro mais barulhento, um bairro mais festivo, e que hoje é um bairro super procurado. Então, realmente, como a demanda vai mudando. Verdade. Bom, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Então, assim, eu vou escolher muito bem aqui, porque eu acredito que também a gente trouxe, assim, dentro do cenário, a gente conseguiu compreender aí algumas questões. Vamos falar, então, de uma questão que muita gente tem procurado. Aliás, a internet tem provocado muito as pessoas nesse sentido. Leilão de imóveis. Então, é muito interessante porque confesso que não sou especialista no assunto, mas temos conhecimento jurídico para saber que não é tão simples como as pessoas muitas vezes acreditam, né? Concordo com você. Então, assim, como está hoje essa questão de leilões? Vale a pena ainda investir em leilões? E se vai investir, aquelas dicas de milhões aí para quem pensa, né, em começar? Bom, o leilão, ele, na minha opinião, sim, ele vale a pena. Tá? Bom, eu sou uma pessoa que já teve imóvel de leilão, atualmente eu não tenho nenhum, já assessorei muita gente de leilão. Eu sou credenciado da Caixa para os imóveis de leilão da Caixa numa determinada região de São Paulo, né? E vamos lá. O cenário do leilão, ele mudou significativamente nos últimos 5 anos, tá? Por quê? A internet trouxe muito disso, né? Que é ensinar pessoas a arrematarem imóveis em leilão. E para você convencer pessoas disso, muitas vezes você precisa deixar uma expectativa de altos lucros e de facilidade, ok? O que não acontece na realidade, tá? Muitas das vezes. Um outro aspecto também é que as instituições financeiras, principalmente as instituições financeiras, elas passaram a tratar os imóveis retomados de forma diferente, entendeu? Então, no passado, por exemplo, vou dar exemplo, a Caixa, ela simplesmente queria repassar o imóvel. Ela jogava o imóvel num leiloeiro, literalmente. Se não voltasse, ela colocava na venda direta pelo valor que ela conseguisse no imóvel. Entendeu? Hoje não. Os bancos eles estão procurando tirar mais proveito desses imóveis e obter uma lucratividade melhor. Por exemplo, eu, Danilo, sou parceiro de várias instituições bancárias, companhias hipotecárias que a maioria das pessoas não conhece, não sabe nem o nome, entendeu? Do qual eles me direcionavam, por exemplo, imóveis retomados, entendeu? Hoje, muito desses bancos já têm áreas para fazer vendas diretas desses imóveis. Entendeu? Para quê? Para obter uma vantagem financeira maior sobre esses imóveis. Ok? Então, ou seja, o cenário com certeza ele ficou com menos ofertas que têm maior margem de lucro, ok? E com mais concorrentes. Esse é um ponto. Então, a gente, quando a gente fala de uma faixa de investimento, como por exemplo, abaixo de R$1 milhão, você realmente é muito difícil você conseguir uma margem, por exemplo, superior a 30%. Ah, mas o coach XPTO falou que... Não, assim, tô falando de uma pessoa do dia a dia, esse entendeu? É o ponto. Tanto que outros consultores, parceiros meus, realmente falaram, cara, pra gente ter margem significativa, você precisa aí estar passando da fronteira de 1,5 milhão de investimento, coisas desse tipo, né? Sem possibilidade de financiamento, uma série de outras coisas, entendeu? Então, eu contextualizo as pessoas dessa forma. Falo, ó, o cenário que eu estou vendo daqui, eu vi o cenário mudar. Eu vi o dia virar noite, entendeu? Nessa área. Então, não vá com as expectativas de que você vai fazer investimento nenhum, vai arrematar um imóvel financiado e que vai dar tudo certo e que você vai ter uma margem gigantesca. Sim. Pode acontecer? Pode. Só que eu trabalho com regra, eu não trabalho com exceção. Sim. Entendeu? Eu não trabalho com exceção. Então, assim, pode acontecer? Pode. Ao mesmo tempo, eu posso jogar na loteria e também ficar aí. Por pequenas probabilidades, trabalhar com pequenas probabilidades, né? Esse é um ponto. Agora, um principal erro que eu vejo, que assim, acontece demais, acontece muito, é o erro de cálculo de viabilidade. Ok? Por quê? Porque o pensamento das pessoas está absolutamente enraizado no valor da arrematação e no possível valor de venda. E não no que existe no meio do caminho, como comissão de leiloeiro, como o custo de desocupação, o custo de você manter esse imóvel até que você faça a venda dele, por exemplo, se for o caso da venda. Documentação,
comissão imobiliária, etc. Então, você precisa ter um planejamento, uma viabilidade, de fato, visual. De falar, eu vou comprar por tanto, vou vender por tanto, etc. E vou ter esse lucro, entendeu? E o contexto que nós estamos vivendo agora é o seguinte. A depender do valor que a pessoa pretende investir, que ela tem à disposição, se ela fizer uma aplicação sem risco, ela pode ter um rendimento igual ou superior, por exemplo, a entrar numa operação de leilão, do qual ela vai demorar 1 ano e bem ou mal, é um investimento que tem um determinado risco. A gente tem riscos calculados, mas são riscos, entendeu? Então, a depender do recurso, eu mesmo oriento clientes e falo, cara, não entra. Por quê? Porque esse imóvel, apesar de estar tudo bem, se você deixar o seu dinheiro no banco, vai render a mesma coisa. E com menos dor de cabeça, e com menos dor de cabeça e menos risco, entendeu? Então, é um cenário que se modificou muito, seja por conta da maneira que as instituições estão trabalhando com o imóvel, a concorrência e também a conjuntura econômica do Brasil. Entendeu? Aí vem aquela pergunta matadora. Então, para quem quer morar hoje, né? O que é melhor, assim, o que a pessoa precisa avaliar? Então, assim, a primeira dica, né? Então, assim, o que ela precisa avaliar? Principalmente considerando aí a longo prazo. Para quem quer investir, né? Qual seria a dica aí que você deixaria? E eu acredito que para quem quer negociar com um leilão, acredito que você já trouxe toda a resposta aí, né? Mas para quem hoje quer morar e quer investir, que é a maior parte que a gente encontra. Não, legal. Antes, eu posso só te fazer uma pergunta, Danilo? Sim, sim. Como está, que essa muitas pessoas me perguntaram, sobre aluguel. Então, assim, o que compensa mais? Comprar? Então, acho que já vem a pergunta junto, sim, né? Então, sim. assim, o que eu faço? Alugo, moro de aluguel, tenho liberdade geográfica, ou é melhor comprar, enfim. Então, sob o ponto de vista econômico mesmo, o que é melhor, né? Então, as dicas aí para quem quer comprar, para quem quer investir e para quem está em dúvida se compra para morar ou se mora de aluguel. Legal, você fez uma pergunta muito boa e eu vou dar uma resposta que normalmente as pessoas não encontram pela internet, então, tá? Anotem aí. Vamos falar da pessoa que tem dúvida se ela compra um imóvel, se ela permanece na locação, ok? Existe um fator intangível na relação com o imóvel que se chama autonomia, ok? Algumas pessoas, elas precisam de ter autonomia, outras pessoas nem tanto precisam ter autonomia. Por exemplo, a pessoa, ela é solteira, tranquilo, tem poucas coisas, minimalista, etc. Se amanhã ou depois ela se vê numa situação que ela precise trocar a habitação dela, para ela é muito mais tranquilo. Agora, um indivíduo que é casado, tem 2 filhos na escola, tem um idoso morando em casa, entendeu? Ele precisa de autonomia sobre o espaço. Então, é um grande problema para ele receber uma carta pedindo que ele saia do imóvel, literalmente. Entendeu? Exato, então, não é somente sobre a questão financeira, é também sobre esses intangíveis que vem na sequência. Algumas pessoas, elas precisam modificar o espaço para chamar aquilo de casa. Entendeu? Então, por exemplo, eu preciso quebrar alguma coisa, fazer do meu jeito para que eu esteja bem nesse espaço. A locação não te permite isso, por exemplo. Você precisa. E o ser humano, ele anseia por autonomias, porque é para isso que a gente trabalha. Então, se você trabalha, se você é bem sucedido em várias áreas, etc., mas para quebrar uma parede na tua casa, tu tem que pedir a bênção de alguém, isso fere o teu instinto de autonomia. Entendeu? Muito bom. Excelente. Excelente. Eu já pensado sobre esse aspecto. Olha aqui. Muito legal. Tem esse fator. Do ponto de vista financeiro, o que eu digo é o seguinte. Todo mundo que deseja que você invista o seu dinheiro vai atacar a ideia de você ter uma casa própria. Entendeu? Por quê? Porque quem está dúbio nesse pensamento é uma pessoa que, no mínimo, tem algum tipo de recurso. Entendeu? Porque se você não tem recurso nenhum, você não está cogitando comprar uma casa. Você não tem recurso nenhum, entendeu? Mas o indivíduo que quer que você invista na X, Y, Z, etc., ele vai atacar essa ideia porque alguma coisa que tu tem, ao menos na poupança. Entendeu? Verdade. Posso dizer assim. Então, essa ideia vai ser sempre atacada por coaches financeiros. Ou tem crédito, né? Exatamente. O que eu costumo recomendar, eu não demonizo a locação. Eu, na verdade, já morei de aluguel, não tem problema nenhum com isso. O que eu digo é o seguinte. O que você vai fazer com o recurso? Entendeu? Por exemplo, tem pessoas que elas não... imagina um funcionário público que não tem grandes ideias de investimento para fazer o dinheiro dele render. A minha recomendação é que ele entre na prestação e compre uma casa, entendeu?
Agora, vamos imaginar um empreendedor, um lojista que se ele fizer um investimento de 100 mil reais hoje no negócio dele, no final do ano ele tem 200. Esse é um indivíduo que uma vez que ele saiba também tratar com o ônus da locação, é mais negócio para ele colocar o dinheiro no negócio dele e render mais, porque o lucro dele paga a locação no período. Posso dizer assim, entendeu? Então, de caso a caso. Mas a verdade é que, na maior parte das pessoas, a gente tem pessoas comuns que não são acostumadas a fazer multiplicação de dinheiro. Elas vendem a mão de obra delas, literalmente, entendeu? Então, nesse caso, eu recomendo adquirir o seu imóvel. Até porque, uma coisa que ninguém fala é o seguinte: existem duas coisas que fizeram mais milionários no Brasil nos últimos 50 anos. Uma é o empreendedorismo, outra é a valorização imobiliária. Eu mesmo já tive caso de pessoas que não é história, eu vendi um imóvel para ela por 325 mil e anos depois o imóvel foi vendido por 1,5 milhão. Olha só. Entendeu? Então, ou seja, essa pessoa se tornou milionária por conta única e exclusivamente de uma valorização imobiliária. Entendeu? Então, você tem que entender onde você está nesse cenário. Então, a depender de onde for, o ideal é que você compre, depender de onde for, o ideal é que você alugue. E a pregação de quem vai te levar à compra é exatamente essa. Olha, nenhuma aplicação, nenhum investimento vai te dar a lucratividade que o mercado imobiliário te dá. Sim. E aí, fica então minha dica para quem está nos ouvindo, que é a prática que a gente tem tido muitas vezes no escritório, até em momentos que a gente vai fazer situações de sucessão patrimonial, até inventário, enfim, né, que são aquelas questões jurídicas, que é ter aquela percepção de o que eu quero com esse imóvel e depois estar acompanhado de um bom profissional que possa te orientar. Principalmente Sim. no mercado superaquecido que a gente está hoje, né, Danilo? Sim. Porque muita gente, olha, aqui, então compra porque daqui a um ano vale 1 milhão. Então, Sim. assim, você precisa entender realmente qual é o poder de multiplicação daquele investimento. Sim, então, sim, concordo. estar acompanhado por um profissional, eu acredito que é fundamental. Né? Sim, concordo. Danilo, a gente vai chegando ao fim. E para quem fez outras perguntas, mandem lá depois pra gente. Assim, Sim. quero que o Danilo volte. Não, a gente tem faz muitos um lobby assuntos aqui, porque é muita coisa pra gente tratar. Verdade. Realmente. O universo imobiliário é gigante, né? Gigante. E eu acredito que assim, a gente já trouxe muita informação importante para quem está nos assistindo. Então, você que nos assistiu também siga, você vai deixar aqui teu canal. Sim. E aí eu quero trazer para você deixar o teu canal, falar para como as pessoas te encontram também. Sim. E palavras finais, né? Para quem está nos assistindo. Legal, vamos lá. Eu tô nas redes sociais com @correteria, tá? Só tem eu no universo com esse arroba, tá bom? Então, @correteria. Tanto que até uma marca que eu já registrei. Seja no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais, @correteria. Quem quiser falar comigo, nas bios, normalmente tem lá o meu contato, e-mail ou uma conexão direta com o meu WhatsApp, tá? É um prazer para mim interagir com o pessoal, assim, eu gosto de conversar com as pessoas via rede social, entendeu? E a gente recebe casos do Brasil inteiro, etc. E esse é o propósito, dentro da medida do possível, contribuir com as pessoas dessa forma. Quero super agradecer a estar aqui essa conversa e quando o papo é bom, o tempo voa, né? O tempo voa. E me disponibilizar aqui para outras ocasiões, estar aqui novamente e adentrar outros assuntos desse universo. Com certeza vem muito. Bom, você que esteve conosco nesse tempo, você que vai assistir depois esse momento. Primeiro quero agradecer a tua audiência, né? Que a gente fez aqui a transmissão aí ao vivo. Então, agradecer quem esteve conosco aqui nesse momento, aqui ao vivo. E agradecer você também que esteve conosco. Siga nossas redes sociais, siga o Pode Imobiliar, siga a Correteria. Siga também o Grupo Cafarena, que tem muita coisa importante lá para você saber, para você interagir e para a gente entender também como a gente pode te auxiliar da melhor forma. Danilo, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Virão outros convites e até a próxima. Até a Obrigada. próxima. Obrigada.